Bom, antes de dormir, a gente teve a notícia que basicamente Pedrinho foi afastado da Vasco SAF, correto? E claro, é um momento político terrível. A gente tá sem técnico, janela de contratações se abrindo e o Vasco na mesma merda de sempre, graças ao ego de quem tá por lá. Vamos estar falando um pouco mais sobre isso no vídeo, só que é de verdade constrangedor, desanimador esse momento. Eu basicamente tenho 26 anos de idade. O que eu vi de briga política dentro do Vasco é bizarro, é inacreditável. Todos esses momentos, todos esses anos sempre tendo alguma coisa relacionada à política, ao ego das pessoas, a quererem ser o grande salvador do Vasco da Gama, ou querendo ter apenas a mídia, a visibilidade. O Vasco é isso. Querendo ou não, toda notícia, tá ali no Vasco é bom, né? Pra ser visto. Só que nesses anos, é bizarro tudo que a gente vê diante do Campelo, do Jorge Salgado, tudo que o Vasco teve em seu caminho. E em nenhum momento a gente pôde estar vendo coisas boas. E quando a gente teve, um ano depois, o Vasco já tava falido novamente. O Vasco faliu 2 vezes, mano. Pode estar até falindo a terceira. É inacreditável uma parada dessas. Eu vi uma Copa do Brasil. E se eu lembro dessa Copa do Brasil, né? Porque já faz alguns anos. Cada presidente que entra é a mesma história sempre. Não vem evolução do time. Não vem evolução da estrutura. E quando o Pedrinho chegou, a gente sabe que o Pedrinho é muito Vasco, que o Pedrinho melhorou sim a estrutura do Vasco. Ao mesmo tempo, sabemos que ele errou. Ele errou em contratações. Isso é claro. Em até não se posicionar, na maioria das vezes. Sim, mas, irmão, todo mundo erra. Mas quando que você viu alguém colocar seu patrimônio, né, para ver o Vasco melhor? Muitos não fizeram isso. Muitos nem pensaram nessa hipótese. E muitos não fariam isso também. Irmão, e eu acho que alguém que coloca seu patrimônio em risco para realmente salvar o Vasco, ele tá pensando no melhor pro Vasco. Independente, a gente sabe que ele tem errado em contratações, em alguns momentos. Mas galera, acredito eu que sem o Pedrinho, o Vasco estaria pior. Bem pior, tá? Agora a gente vê que juridicamente a 77 Carioca literalmente conseguiu estar afastando na justiça o Pedrinho da SAF e ali seus membros. É uma parada política também. Você vê que, com certeza, todas aquelas notícias que vimos o Pedrinho falando sobre o que fizeram com o Vasco nessa venda para 777 iria ser investigado e isso seria exposto, né? Claro que muitos ali também não querem perder o poder de estar no Vasco, dentro do clube. E é bizarro a gente ver as notícias, sei lá, de Nova York, lá de fora, tudo o que aconteceu com a 777, a TAP também querendo vender, a situação, crise financeira, pô, roubos, fraudes. É inacreditável isso está acontecendo. E agora que o Vasco estava prestes a vender pro Lamac, que o Vasco estava vendo treinador, que o Vasco estava vendo contratações, literalmente tudo isso pode estar mudando. E se quem iria vir vai querer continuar nessa briga que está o Vasco? Tudo isso por ego, de quem não quer deixar o Vasco ser feliz, de não quer ver o Vasco evoluindo, ou até mesmo essas pessoas que estão lá há muito tempo não queiram ver o Pedrinho conseguindo fazer o Vasco voltar a ser o que era, por ele ser um jogador e ter chegado agora dentro do Vasco. Todo mundo quer esse posto, querendo ou não, e ninguém quer ser investigado, né? Mas isso acontecer nesse momento, prestes da janela de transferências, patrocinador master, treinador chegando, a gente sem treinador só vai piorar, possivelmente, ainda mais. Porque para terem tirado ele de lá, irmão, possivelmente não vai ser fácil que ele volte. Possivelmente a venda vai ficar mais complicada. Se o Lamaikia vai querer. Porque a gente sabe que muita gente não acredita nos políticos do Vasco. E muitos não vão querer estar entrando como patrocínios
dentro do Vasco, ou até mesmo empresas para estar comprando o Vasco. Isso pode se tornar ainda cada vez mais difícil, cara. E será que o Vasco vai estar conseguindo sobreviver até lá? Querendo ou não, ele estava precisando de um empréstimo, né? Até para fazer uma janela de transferência boa. Será que a comunicação vai continuar mesmo com quem vai ficar à frente da SAF agora, que é uma advogada? A gente espera que sim. A gente espera que não tenha ego e que a comunicação entre Pedrinho e essa nova advogada continue. O Vasco precisa continuar. O Vasco precisa seguir o caminho que estava seguindo para fechar, já que não tem como meio que reiniciar do zero. Só que, irmão, é muito triste ser Vasco nos últimos anos. Nem mesmo na Copa do Mundo a gente consegue ter um respiro. Tava sendo tão bom a Copa do Mundo. Tava sendo tão bom esquecer um pouco de tudo que vem acontecendo com o Vasco, cara. Imaginar que a gente tá de novo dentro da zona do rebaixamento, sabe? É inacreditável todos esses anos, é inacreditável isso tá acontecendo agora. Mano, o Vasco é o único que tá saindo aí nas notícias, possivelmente dentro da Copa do Mundo. Pra vocês verem a bomba midiática que o Vasco é. E bomba pros ambos os lados, né? Pro lado ruim, pro lado positivo. O Vasco é o Vasco. E é bizarro a gente ter, sei lá, 15, 18 dias de férias. Renato Gaúcho não ter sido demitido antes disso. Se é que foi demitido antes, a gente não, sei lá, não sei. Fala que não, né? Teve 18 dias e não foi. Realmente só foi demitido na volta. Mas enfim, como eu não tenho informações, não sou ninguém, não vou nem falar muito. Mas a gente precisa estar vendo que o Vasco, ele não é uma parada normal, cara. Ele não é normal. Tudo que vai fazer a gente pensar, a gente já vai estar preocupado, mano, na metade da Copa do Mundo e olhe lá. E olha lá como que vai ser a janela de transferência, treinamento voltando. Como que a gente não vai ter esse período de treinamento e não vai ter um técnico, irmão? Daqui a pouco vai fazer uma semana que a gente tá sem técnico. Possivelmente agora com essa expulsão do Pedrinho da Vasco da SAF. Isso pode estar demorando ainda mais, cara. Eu espero que não, porque espero que o Admar continue lá também, porque ele, se não me engano, ele é contratado pela SAF, né? Não pelo CRVG. Espero que continue por lá, porque pelo menos ele sabe como tá funcionando. Porque, irmão, se ele sai, membros da Vasco SAF, tamo lascado, porque vai reiniciar tudo do zero, irmão. E a comunicação vai ficar pior do que já era. E a carta que o Pedrinho colocou, irmão, obviamente foi muito boa. Que bom que ele expôs isso. Ele precisa falar. Só que eu sei que possivelmente ele não vai falar ao vivo. Porque, irmão, imagine como que tá a cabeça dele. A gente sabe que a briga política do Vasco não é de agora. A gente sabe tudo o que acontece em Twitter, nas redes sociais no geral, para movimentar a política, né? Para todo mundo querer chamar a atenção e ser o grande salvador. Todo mundo quer ser essa pessoa, né? Mas não adianta se você só falar. E quando fala besteira ainda, né? E o Vasco é literalmente essa bomba, pode estar acontecendo a qualquer momento. E a gente sabia que ia acontecer. Pô, tu já imaginou o Vasco vendendo a SAF sem ter algum problema? Mano, era impossível. Era impossível. A gente sabia que uma hora ou outra ia acontecer. A gente sabia que o Renato Gaúcho ia cair. A gente sabe como tudo funciona, irmão. A gente sabe. E é cada vez mais triste. É cada vez mais triste torcer pro Vasco, cara. É desanimador. A gente não consegue, sei lá, ficar 6 meses contente, feliz, sem inconsistências, plantões do Vasco durante a Copa do Mundo. Só o Vasco proporciona esse tipo de coisa, cara. Agora imaginar como que vai ficar esse processo é difícil, porque a gente sabe que na justiça tudo pode estar acontecendo. E agora o Vasco precisa respirar. E será que ele vai estar conseguindo? Eu acho difícil. Com o Pedrinho afastado, talvez o Lamáquia, para sentar com a 77 Carioca e ver essa venda, vai ser mais complicado ainda. Será que ele vai querer continuar na compra do Vasco? Cara, eu espero que sim. Eu realmente espero que ele queira ter essa dor de cabeça de conseguir fazer essa compra. Porque, irmão, eu não aguento mais ouvir na 77 Carioca. Não dá, não dá. Tudo que eles fizeram com o Vasco, mano. Galera, imaginem o quanto os jogadores tiveram de salário quando vieram pro Vasco. Esse é o grande problema. Colocaram meta, né, de, sei lá, 15 milhões de folha. E com 15 milhões de folha, os caras pegaram um jogador podendo ter 3. Imagina o DVD ganhando 600 mil, 700 mil. Pô, se pá, o Jair também veio com esse preço. Imagina o Pedro Raul também.
Mano, eles alavancaram a folha do Vasco pra bater essa meta, sabe, de gasto. Não foi pensando no futebol. E é bizarro, todas as notícias que saíram lá de fora, e tem gente achou que foi errado o que o Pedrinho fez, tá ligado? E bom, esperamos que caiba recurso pra cair uma outra liminar, mano. Tanta coisa que pode estar acontecendo. Espero que o Vasco consiga voltar com o Pedrinho e que não atrapalhe a venda, não atrapalhe contratações, que tudo pode piorar se não vier uma outra liminar aí. Espero que caiba recurso, porque senão, irmão, estamos lascados. Qualquer momento pode vir uma outra bomba, de verdade.